Meus queridos irmãos, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um estudo do Evangelho, bem como do Livro dos Espíritos. Hoje, conforme vocês puderam ver, a lição do Evangelho que está sendo estudada é a lição do capítulo 13, item 17 do Evangelho. O capítulo 13 vem trazendo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E quando fazemos aqui uma reflexão, uma lida em todo o capítulo 13, nós percebemos o seguinte: no seu item 1, temos o subtítulo Fazer o bem sem ostentação. Andando mais um pouquinho, lá no item 4, tem os infortúnios ocultos. Logo abaixo, no item 5, o óbolo da viúva. Em seguida, no item 7, convidar os pobres e os estrupiados, dar-se sem esperar retribuição. Lá nas instruções dos espíritos, nós temos a caridade material e a caridade moral. E em seguida, o item 11, a beneficência. E no item 17, que é o item escolhido para o estudo dessa noite, nós temos a piedade. E conforme a gente pôde ver na leitura, o espírito de Miguel, em Bordeaux, em 1862, ele inicia o Evangelho trazendo para todos nós a seguinte narrativa: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. E aí, meus irmãos, ao fazermos a leitura desse pequeno trecho do Evangelho, nós já percebemos a que veio a narrativa do irmão Miguel. Primeiro, a gente percebe que em todo o capítulo 13 do Evangelho vem falando sobre a caridade, que é a base, né, que sustenta toda e qualquer atividade ligada ao amor. E quando nós temos a piedade, é uma das facetas da caridade. E quando essa piedade ela é trazida pelo Miguel, ele já vem mostrando que ela é a virtude que mais nos aproxima aos anjos. E fala, olha, inclusive ela é irmã da caridade. Caridade essa que te conduz a Deus. E quando falamos da caridade, lembramos da necessidade de realizar essa caridade de forma ampla, sem ostentação, procurando, através dos nossos atos, antecipar ao nosso irmão, esperando com que ele, através daquilo que ele está vivendo, esperando com que possamos ajudá-los e sem querer em troca qualquer coisa, sem esperar gratidão, pelo contrário, fazendo simplesmente a caridade com o coração. Mas a piedade ela vai além, porque a piedade ela traz um significado muito mais amplo dessa caridade, porque através da piedade ela tem como significado buscar o quê? Fazer com que tenhamos compaixão primeiro pelos sofrimentos alheios, pelo sofrimento dos seus irmãos, dos nossos irmãos, e ao mesmo tempo a gente busca diminuir esses sofrimentos. A piedade, ela, conforme trouxe o nosso irmão Miguel, ela, a partir do momento em que exercemos, estaremos aí caminhando para poder subir mais um degrau da nossa escada evolutiva. Ela é o sentimento ideal que faz com que cada um de nós possamos progredir. Por quê? Porque ela dispõe a nossa alma
a humildade, a caridade e o amor ao próximo, que são as virtudes necessárias para que a gente combata todos os dias quais defeitos? O egoísmo, o orgulho e a vaidade. E com isso, a partir do momento em que praticamos o amor, a partir do momento em que praticamos a caridade, e a caridade que é praticada é a caridade, tanto a caridade material, que é o doar algo, é o realizar o bem ao próximo através de uma ajuda material, como a caridade moral, que é uma prece, um sorriso, quem sabe um abraço, um escutar. Essa caridade que é realizada, quando ela vem com um sentimento da compaixão, nós estaremos aí realizando a piedade de forma ampla e com isso estaremos mais próximo, né, de subir os degraus necessários à nossa escala evolutiva. A piedade bem sentida, ela é amor. Por quê? Porque amor é devotamento, segundo o próprio irmão Miguel. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. Quando fazemos as coisas, no primeiro momento, com amor, e esse amor ele é feito de forma a esquecer, inclusive, de nós mesmos, porque estamos preocupados com o outro, nós naturalmente fazemos esse amor esquecendo de nós mesmos, e aí é o sacrifício em favor dos infelizes. Essa virtude por excelência foi praticada por nosso Mestre Jesus em toda a sua vida. E aí, Jesus, que é o nosso paradigma, que é aquele que veio na Terra para poder trazer a boa nova, que é seu Evangelho, que teve a oportunidade, né, de nos ensinar através dos seus exemplos, porque não escreveu uma palavra sequer. Quem foram os responsáveis em trazer os seus ensinamentos escritos foram seus discípulos. Discípulos esses que conviveram com o Mestre, o exemplo de Mateus e exemplo de João, e discípulos esses que tiveram conhecimento da sua história através do Evangelho de Mateus e continuaram a escrever, dando as suas interpretações, que foram Lucas e Marcos. E o Mestre, desde o primeiro momento da sua vinda aqui na Terra, primeiro, o fato dele reencarnar aqui na Terra já foi um grande ato de piedade para todos nós. Porque vivíamos um momento de trevas, onde as pessoas estavam passando por enormes dificuldades morais, onde a humanidade vivia essa dificuldade moral. E tanto era verdade que na época estava em vigor a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, onde tinha como institucionalizada a vingança privada. E o Mestre, com muita paciência, desde o primeiro início da sua vinda, que foi através da manjedoura, de forma humilde, junto com os animais, até o momento em que iniciou a sua trajetória de ensinamentos e pregações em conjunto com seus discípulos, sempre demonstrando piedade para todos nós, para com todos nós. Era Jesus, né, o bom pastor, que veio verdadeiramente mostrar o caminho. E ele, quando jovem, mostrando a necessidade de realizarmos o trabalho, mostrando a necessidade da piedade filial, sempre procurou fazer o melhor junto com seus paizinhos, seu pai José na carpintaria, com sua mãe Maria, e em seguida, mostrando para toda a humanidade que veio, curou muitos doentes, apaziguou o coração daqueles que sofriam, distribuiu alimentos quando era necessário e morreu da pior maneira possível, que foi na cruz, que naquela época quem morria na cruz era servido, era demonstrado e era utilizado como exemplo para que não seja repetido aquele seu ato
e Jesus foi colocado como um exemplo para todos aqueles que estavam ali, chamados cristãos na época. E quando ele faleceu, quando ele desencarnou, da forma como foi feito, primeiro capturado, depois torturado e em seguida crucificado, ele mostrou para todos nós que mais uma vez ele teve piedade da humanidade, porque inclusive no seu leito de morte, quando ele estava na cruz, ele olhou para o céu e ainda pediu: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz, demonstrando para todos nós que somos fracos, que somos imperfeitos e que precisávamos e precisamos todos os dias mudarmos os nossos comportamentos para que possamos progredir e melhorar. Jesus, que por sua vez é um exemplo e um paradigma para todos nós, desde os seus primórdios, procurou mostrar a necessidade de realizarmos a piedade. E aí, meus irmãos, essa demonstração, né, o exemplo do Mestre na nossa vida, é um exemplo a ser seguido. E quando falo isso, falo porque temos a oportunidade e a bênção do Evangelho, a oportunidade e a bênção da doutrina espírita, para que ambos possam ser bússolas para a nossa jornada aqui na Terra. Temos a oportunidade dos ensinamentos. E o irmão Miguel, no capítulo 17, continuando, ele traz que quando essa doutrina for restabelecida, que é a doutrina do amor, a doutrina que Jesus praticou para todos nós, na sua pureza primitiva, quando todos os povos que lhe submeterem, ela tomará feliz a terra. E aí, completa, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. É a piedade auxiliando para a evolução no nosso planeta. Porque a partir do momento que todos nós procuramos realizar esse sentimento, essa virtude, que já falamos que diretamente está ligada ao amor e à caridade, nós teremos sim uma transformação do universo. Quantas e quantas lutas, disputas, guerras, dificuldades o nosso planeta vive, quanta intolerância nós estamos vivendo por conta do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que são chagas da humanidade. A partir do momento em que praticamos um, estamos lutando contra o outro. A partir do momento em que deixamos de praticar a piedade, a caridade e o amor, estamos deixando em evidência a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então acaba que um anula o outro. E quando isso acontece, é ótimo para todos nós, porque quando mais nós procuramos praticar a piedade, mais estaremos lutando contra as chagas da humanidade, que são o egoísmo. E com isso vamos diminuir as disputas, com isso vamos diminuir as diferenças, com isso estaremos, quem sabe, transformando a humanidade, saindo da nossa condição de expiação e prova e entrando para uma nova condição, que é a condição de regeneração. O planeta estará evoluindo, progredindo, as pessoas estarão pensando mais uma das outras, procurando fazer o bem para com o outro, procurando fazer com que aquele que sofre seja atendido, sem com que ele sinta mais diminuído. Pelo contrário, aquele que sofre possa ser atendido de uma forma fraterna, com que ele sinta valorizado, com que ele sinta melhor. Porque se formos pensar, né, todas essas provações que cada um temos diante dos nossos merecimentos, diante dos inúmeros resgates que nós temos, se temos a ajuda de um companheiro, daquele que procura nos auxiliar, fica tão mais fácil para cada um de nós.
É muito melhor estarmos na situação de ajudar e realizar a caridade do que simplesmente estarmos na situação de ser ajudados. Então, se temos a oportunidade, por que não ter piedade do nosso irmão? Se temos a oportunidade de auxiliar, por que não auxiliar sem ostentação, sem com que ele sinta humilhado e diminuído? Por que não? E é isso que o Mestre ele quer de todos nós. E o exemplo maior foi no momento em que ele estava na praça e encontrou uma pessoa que estava sendo apedrejada por um fato que naquela época eles acreditavam que o apedrejamento era o melhor. Ela era considerada uma adúltera e com isso as adúlteras naquela época eram apedrejadas. E quando ela encontrou com o mestre, e o mestre vendo aquilo tudo, foram perguntado a ele: Senhor, ela é uma adúltera, ela merece ser apedrejada? E o mestre, parado, observando tudo aquilo ali, simplesmente desenhou, escreveu algumas palavras no chão e levantou e perguntou para aqueles, todos que estavam ali: quem nunca pecou, que remesse a primeira pedra? Diante dessa manifestação do mestre, todos largaram as pedras e deixaram aquela pessoa que ali estava considerada uma adúltera em paz. E o mestre olhou para ela e falou assim: olha, cadê os homens que estavam aqui? Cadê as pessoas que estavam aqui te acusando? Vá e não pequem mais. Se eles forem embora, eu não te acusarei. Vá e peque, não peques mais. Esse é um exemplo a ser seguido do mestre, que dentro de uma situação que estava sendo vivida ali, ele demonstrou como era necessário, né, a piedade de todos nós, porque como somos imperfeitos, por que vamos acusar aquele que, por algum motivo, praticou ou supostamente praticou um ato que é contrário às normas de Deus e às normas dos homens? Nós não temos esse direito. A partir desse momento que temos esse exemplo do mestre, nós podemos e temos como realizar uma reflexão na nossa vida, no sentido de pensarmos que realmente, diante de tudo que vivemos, de tudo que temos que valorizar mais a oportunidade que nos é dada aqui na Terra através da reencarnação. Reencarnação é essa que não é simplesmente vir e viver e deixar o tempo passar. Não. Reencarnação é essa que tem que ser aproveitada, tem que ser utilizada para que possamos fazer diferente, para que possamos, através do tempo, quem sabe, evoluir, crescer, progredir, ajudar, fazer com que o nosso tempo ele não seja passado em branco, mas sim que o nosso tempo possa ser passado de uma forma com que seja aproveitado não só pensando em nós mesmos, mas procurando pensar em todos aqueles que estão à nossa volta. E aí a gente inicia a grande transformação necessária para cada um de nós e quem sabe através disso possamos realizar a nossa tão sonhada reforma íntima, que é o nosso grande progresso espiritual. Com o intuito de ilustrar a lição de hoje, trago para vocês uma lição que foi psicografada por Chico Xavier e escrita por Emmanuel. A lição está no livro Pão Nosso e psicografada por Chico e escrita por Emmanuel. A lição chama Piedade. E ela vem ilustrar uma passagem de Timóteo, capítulo 6, item 6, onde temos a seguinte narrativa: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Emmanuel inicia a lição
falando que fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. E é verdade, pessoal. Muito se fala de piedade na terra, mas nem sempre. E aí, quando se fala em piedade na terra, no primeiro momento, fica aquela dúvida. Ou muitas vezes nem a dúvida, a interpretação que se dá entre essa piedade, ela pode ser realizada com compaixão ou até mesmo através da humilhação. E aí, continua Emmanuel: ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trate-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Então, essa primeira parte da lição vem mostrando para todos nós que isso acontece. E acontece muito. Quantas e quantas vezes a gente põe em condições para poder auxiliar o nosso próximo? Quantas e quantas vezes a gente até fala e escuta falar: olha, ele está querendo a minha ajuda, mas você já viu, né, como é que ele é? Ah, ele fez aquilo comigo, ele agora está precisando de mim, está merecendo o que ele plantou. Ou, olha, ele fez comigo daquela forma, mas a barriga dói mais de uma vez. Ou seja, nós que somos imperfeitos, na maioria das vezes, colocamos condições para poder ajudar. E aí, quando somos chamados a realizar a caridade e termos a piedade para com os nossos irmãos, infelizmente, diante das nossas imperfeições, nós temos algumas manifestações que são infelizes. E é isso que Emmanuel vem trazer, que a humanidade é assim. A humanidade, ela age dessa forma. Todos nós agimos dessa forma. O exemplo disso foi lá, Jesus, que quando foi crucificado, capturado, torturado e crucificado, foi antes trocado por Barrabás, que era um bandido mau, cruel, assassino, perverso, mas nós preferimos ele, Barrabás, do que Jesus. Olha o que nós fizemos há mais de 2000 anos atrás, e até hoje nós estamos resgatando, mas graças à grande bondade de Deus, Ele nos dá a oportunidade de vir reencarnar para que possamos fazer esse resgate, pagando com amor aquilo um dia que fizemos com a dor. Esse é o tamanho da nossa imperfeição. E aí continua Emmanuel. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores, da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Então, meus irmãos, vocês perceberam que através desses exemplos que Emmanuel vem trazendo para a gente, onde nós deitamos mel e veneno, onde a maioria das pessoas balsamiza feridas já dilaceradas, e estende o braço e cobra dívidas de reconhecimento. Olha, eu vou ajudar, mas você tem que ter gratidão se você não ajudar. É assim que funciona a humanidade. Socorre, ajuda, mas ao mesmo tempo está lá espancando, está mostrando que a pessoa está
ela é pior, diminui, ampara, mas ao mesmo tempo está desestimulando através do amparo. Em vez de analisar e verificar algo bom, não, começa só colocando defeito. Oferece boas palavras, mas ao mesmo tempo lá no meio lança questões hostis, querendo demonstrar algo, né, querendo ser superior. E aí continua Emmanuel. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem, para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que um minuto é precioso na economia da vida. E aí ele continua. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Não. O Evangelho não traz isso para a gente. Pelo contrário, o Evangelho traz que, na verdade, a caridade, ou melhor, esse sentimento de piedade, a piedade é a piedade do bem sentida com amor. É o amor com devotamento. E o devotamento é o ouvido de si mesmo, e o ouvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou a sua doutrina tão santa e tão sublime. Ou seja, essa piedade que é ensinada pelo Evangelho é uma piedade sem condição. É uma piedade onde as pessoas procuram fazer a caridade e exercer o amor. E quando eu falo amor, meus irmãos, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Trate o próximo da forma como você gostaria que fosse tratado. Porque a partir desse momento, você estará de fato realizando a piedade diante dos inúmeros sofrimentos que nós encontramos na nossa vida e na vida dos outros que estão ao nosso lado. E continua Emmanuel. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa cheia de ilusões e exigências. Quem revela a energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-no Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, aqui, Emmanuel encerra trazendo que, na verdade, a piedade com contentamento é grande ganho. E é ganho para todos nós, porque nós que realizamos a piedade estaremos fazendo com que aquele que está recebendo o nosso amor seja acolhido, seja amparado e que possa, diante disso, seguir o seu caminho de uma forma melhor. E da mesma forma, nós que somos cristãos, estaremos fazendo aquilo que Jesus há mais de 2000 anos nos ensinou e trouxe aqui para que possamos seguir, que é justamente a sua boa nova. E que faz com que cada um de nós, diante desses seus exemplos, diante de tudo que ele nos deixou, possamos ser melhores e, quem sabe, diante disso, transformar a nossa vida, fazendo com que subamos mais um degrau da nossa escada evolutiva, fazendo com que paguemos com amor aquilo que um dia fizemos com dor. E quando regressarmos do mundo espiritual, estaremos com a consciência tranquila
do dever cumprido. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue sempre nos iluminando. Meus queridos irmãos, com o término de mais um estudo do Evangelho, vamos agora rogar a Deus, pedindo a Ele que continue nos amparando e nos protegendo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui estudando os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que ampare a todos nós, fazendo com que as suas bênçãos da paz, do amor, da paciência, da saúde, da tolerância, da fraternidade, estejam presentes na casa de cada um. Pedimos, Senhor, que nos dê vigilância para que possamos, todos os dias, procurar exercer este amor que o Senhor nos ensinou, através dos nossos atos, através das nossas ações, quando somos chamados a praticar a caridade, a piedade, o perdão, fazendo com que a nossa vida possa ser seguida na forma desejada e ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, que ampare aqueles que sofrem, que estão nos hospitais, nos becos, nas penitenciárias, que vivem de alguma maneira algum momento difícil. Dê o conforto e a paz no coração de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, encerramos mais um estudo do Evangelho da noite de hoje. Amém.